Sejam bem-vindos ao canal Augusto Tassioli de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. O tema de hoje são as bets. Vocês poderiam me perguntar qual a importância desse esquema de jogo em termos populacionais. Eu responderia para vocês que o fato de as bets haverem arrecadado nos 4 primeiros meses do ano de 2026 em torno de 12,2 bilhões de reais, para mim assume uma importância colossal, porque esses recursos foram desviados de finalidades primárias da arrecadação tributária brasileira, que seriam os segmentos de educação, saúde e segurança pública. Se 12,2 bilhões de reais viajaram para o exterior, eu quero saber para que países viajaram. Aonde ficam as sedes dessas bets? Porque nem eu nem vocês sabemos o endereço sequer de uma bet. Nós não conhecemos quem são os proprietários. Eu desconheço algum brasileiro que tenha a carteira assinada por essas bets. O que eu vejo na televisão são artistas famosos e jogadores bem-sucedidos falando maravilhas desses joguinhos que consomem esses bilhões de reais em sedes que eu poderia dizer que são localizadas na casa de cada um de vocês. Sim, porque a sala do apartamento ou da residência de vocês, o banheiro, o quarto dos filhos, a cozinha, até o quarto daquela moça que trabalha aí, estão servindo de palco para essa jogatina. Enquanto que nós temos há 80 anos fechados os cassinos por razões muito mal explicadas, que favoreceram todos os países ao redor do Brasil. O grande perdedor, à época do fechamento das 70 casas que existiam, empregando em torno de 350 mil brasileiros, a única explicação que nós temos para o fechamento desses locais, que geravam muita receita de turismo, empregos dos menos qualificados aos mais qualificados, um crescimento contínuo da indústria de turismo, a única justificativa que eu tenho foi a defesa da sociedade brasileira, da família brasileira e o embrutecimento do combate ao crime organizado, que naquela época, segundo eles, florescia. Olha, pessoal, eu discordo disso, porque eu vejo nisso uma grande hipocrisia. Não havia crime organizado naquela época. O crime organizado começou a surgir no Brasil justamente com o fechamento dos cassinos, que abriu espaço para o jogo clandestino, o jogo roubado, os políticos e autoridades públicas recebendo a sua cota diária, semanal e mensal dessas casas de apostas. E a partir daí criou-se uma malha corruptora que se transformou até em resort taiaiá. Se transformou até em contratos de 129 milhões para causas jamais vistas ou teses jamais defendidas
por bancas de advocacia. O que eu vejo nessa história foi o cinismo, já de 80 anos atrás, para favorecer o jogo no Uruguai, na Argentina, no Chile, no Peru, na Bolívia, na Colômbia, na Venezuela, no Caribe e talvez até em Las Vegas, que estavam perdendo turistas para o crescimento vertiginoso do turismo no Brasil. Os aviões naquela época eram paradores, como todos sabem, não tinham capacidade de voos longos. Então saíam de Los Angeles, iam descendo a América Central, parando naquelas capitais todas, depois Venezuela, Colômbia, Lima, Chile, Argentina, Uruguai, e chegavam ao Brasil. Acontece que o Brasil era o primo pobre do turismo mundial. Com a Guerra da África, o Brasil ganhou visibilidade através da base aérea de Natal, que possibilitou as forças aéreas americanas suprirem as tropas e participarem de operações no território africano a partir de um redimensionamento logístico, através, repetindo, da base aérea de Natal. Nesse momento, o Brasil, que era um país desconhecido, começou a ficar com credibilidade. E os turistas passaram a ter curiosidade em virem para cá. E aí começou a florescer Rio de Janeiro, Campos do Jordão, Petrópolis, Teresópolis, estâncias hidrominerais. E os turistas começaram a esvaziar aqueles países vizinhos. E eles tinham que fazer alguma coisa e fizeram. Compraram o apoio de alguns canalhas, esse é o termo, que passaram a vender a ideia de que o jogo destruía as famílias, quando nós sabemos que o brasileiro joga até figurinha, joga palitinho, joga qualquer coisa, porque está na índole do brasileiro jogar. Tanto joga que aceitou até ser roubado por esses jogos clandestinos e viciados. Essa história de jogo de azar, que batizaram a legislação, isso é outra narrativa. Não existe jogos de azar. Existem jogos de sorte. Azar é quando entra a máfia no jogo e faz o jogo ficar roubado. A roleta só parar em determinados números. A mesa está cheia de calço. Os cassinos serem roubados por indivíduos cobrando taxas de proteção. Aí sim tem o jogo roubado. Aí vocês podem chamar jogos de azar. Mas quando o jogo era legalizado, não havia nada disso, não. Não havia trampa. Ganhava quem tinha sorte, perdia quem estava sem sorte. Os cassinos eram acompanhados, fiscalizados, pagavam tributos, empregavam brasileiros, do manobrista da porta ao CEO, que naquela época não existia, mas era o diretor do cassino. Todos eram empregados, do menos qualificado ao mais qualificado. E essa turma continua com a mesma narrativa, como falou um indivíduo, que eu só escrevo o nome com letra minúscula, dizendo que para se vencer uma tese é preciso se criar uma narrativa. Maduro, se você quiser vender as suas teses ao público, faça narrativas que convençam. Pois bem, essa narrativa parece que convenceu os brasileiros e amordaçou a população ao longo dos últimos 80 anos, completados aí no dia
30 de abril. Eu acho que não é mais possível o brasileiro continuar aceitando essa farsa de que os cassinos são locais de corrupção e locais para favorecer um crime organizado que já existe, de colarinho branco ou sem colarinho branco, nos morros, nas ruas ou nas repartições públicas. O crime organizado existe no Brasil escancarado. O indivíduo que faz um acordo de bilhões, aceitando que participou de causas não honradas e é perdoado por decisão unilateral, nos obriga a repensar essa história de crime organizado. Afinal de contas, os cassinos no Brasil não abrem por quê? Qual é a razão? Vamos começar a pensar nisso, pessoal. Vamos começar a pensar por que as bets podem receber, inclusive, sigilo de 100 anos, como um determinado indivíduo, que eu escrevo com letra minúscula, propôs, e os cassinos não podem ser reabertos. Vamos reabrir os cassinos, sim. Pelo menos eles, nós saberemos que poderão ser acompanhados, fiscalizados, e empregarão brasileiros. Este vídeo foi produzido por Augusto Ascioli de Oliveira, na cidade do Rio de Janeiro.